Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Sou Cleiton Basso em mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade, as informações do nosso país, do governo federal e do presidente Jair Bolsonaro. E nos conte de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você nos assiste. Participe do chat ao vivo, confira se o sininho de notificações está ativado e receba o alerta de nossas atualizações diárias. Vamos agora às notícias desta edição. Após passar por cirurgia para retirada de cálculo na bexiga, o presidente Jair Bolsonaro está clinicamente estável. Bolsonaro venceu mais uma. O presidente Jair Bolsonaro passou por procedimento cirúrgico na manhã desta sexta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro tem um quadro de saúde estável e sem febre. O procedimento cistolitotripsia endoscópica a laser foi realizado sem intercorrências e durou cerca de 1h30. O presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com cálculo renal no início do mês de setembro. De acordo com o boletim médico, o cálculo foi completamente removido. Fica aqui a nossa estima à saúde do presidente Jair Bolsonaro. E vimos que houve mudança de hospital e de médico em relação à cirurgia. A mudança do profissional ocorreu após Bolsonaro tomar conhecimento das críticas feitas pelo médico anterior à atuação do governo diante da pandemia de Covid-19, não é? O médico de 73 anos, que já operou diversas autoridades, incluindo os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Michel Temer, não quis comentar o assunto. A preocupação maior dos apoiadores do presidente Bolsonaro era realmente o retrospecto de ter cuidado de Lula, amigo de Ciro Gomes, ter feito pesadas críticas contra Bolsonaro. Aí apareceu um alerta e a mudança aconteceu. Portanto, tudo bem, presidente já em pronta recuperação para seguir governando o Brasil e com um problema a menos para carregar. Ainda antes da cirurgia, o presidente Jair Bolsonaro fez postagens nas redes sociais falando do apoio aos governos do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no combate aos incêndios. O presidente Jair Bolsonaro divulgou na manhã desta sexta-feira em seu Twitter ações do Ministério da Justiça em apoio aos governadores de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para combate ao incêndio na região do Pantanal. De acordo com o presidente, bombeiros e agentes preparados para este tipo de situação estão sendo enviados ao local. Ele também lembrou que o Brasil enfrenta um dos maiores períodos de seca dos últimos anos. O presidente destacou ainda os mais de 13 milhões de reais que foram destinados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional para a aquisição de equipamentos, locação de aeronaves, maquinários e veículos. Foram 32 ações no Mato Grosso e 37 no Mato Grosso do Sul. Armadas, que junto conosco desde o ano do mês passado vem atuando de maneira firme no combate às queimadas. E em novembro completa um ano da partida de Gugu Liberato. A mãe de Gugu, Dona Maria do Céu, foi homenageada por ter doado os órgãos e tecidos do filho. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, entregou um prêmio pela colaboração e incentivo da família do apresentador à causa da doação. Isso representa a gratidão de todos que tiveram uma oportunidade de melhorar e dar continuidade à própria vida. É uma lembrança fantástica, porque o Gugu sempre foi um ícone para todos nós brasileiros, disse Pazuello. A homenagem fez parte do lançamento da campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. Maria do Céu, de 91 anos, ficou emocionada e destacou que seu filho sempre ajudou as pessoas. Segundo ela, Gugu constantemente falava sobre a vontade de doar órgãos. Eu venho aqui a agradecer a homenagem que os senhores estão fazendo para mim e para minha família. Eu falo para todas as pessoas doarem os órgãos, porque isso é muito bom. Os órgãos têm que ser dados para outras pessoas poderem viver, disse a mãe de Gugu. De acordo com dados divulgados por Daniela Salomão, coordenadora geral do Sistema Nacional de Transplantes, gente, o número de transplantes caiu 37% entre os meses de janeiro e julho, em comparação com o mesmo período do ano passado.
A Caixa alcançou a marca de 304,5 milhões de pagamentos do auxílio emergencial, atendendo 67,2 milhões de brasileiros. Os pagamentos somam um montante de 207,9 bilhões disponibilizados pelo governo federal com o objetivo de amenizar os impactos da pandemia da Covid-19 na renda da população brasileira. Nesta sexta, dia 25, foi pago um montante de 1,6 bilhão do auxílio para 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro, conforme o calendário do ciclo 2, e a disponibilização de 428,2 milhões referentes à primeira parcela do auxílio emergencial residual para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 7. Os ciclos de crédito em conta seguem até dezembro ainda para o pagamento das parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. E outro dado relativo a este tempo de pandemia. O governo federal já economizou cerca de R$1 bilhão com o trabalho remoto de servidores públicos durante a pandemia do novo coronavírus. Este valor considera a redução de R$859 milhões nos gastos de custeio e a diminuição de 161 milhões nos pagamentos de auxílios para os servidores entre abril e agosto de 2020. Os dados foram divulgados em Brasília pelo Ministério da Economia. Segundo o Ministério, a economia em 5 meses, com diárias, passagens e despesas com locomoção, chegou a R$471 milhões aproximadamente. Com serviços de energia elétrica, a redução de gastos foi de 255 milhões. A economia com serviços de cópias e reproduções de documentos alcançou mais de 9 milhões de reais. E a redução de gastos com serviços de comunicação em geral atingiu mais de 89 milhões de reais. Só com serviços de água e esgoto, mais de 32 milhões de reais. Venda dos Correios pode levantar 15 bilhões de reais para o governo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse que a privatização dos Correios deve levantar 15 bilhões de reais. Segundo ele, o projeto de lei está sendo finalizado no Ministério das Comunicações e deve ser entregue ao Palácio do Planalto nos próximos 15 dias para ajustes. E deve também ser entregue ao Congresso Nacional até o final do ano para análise dos deputados e senadores. Na última semana, o ministro Fábio Faria disse que o presidente Jair Bolsonaro tem interesse que a privatização dos Correios ocorra em breve e já apareceram interessados, como, por exemplo, a Magalu e a FedEx. A primeira-dama Michele Bolsonaro compareceu à Delegacia de Crimes Eletrônicos do Departamento Estadual de Investigações Criminais em São Paulo. Ela foi prestar um depoimento em um inquérito que investiga ofensas sofridas pela primeira-dama na internet. Michele ficou no local por cerca de 10 minutos, onde foi ouvida pelo delegado Carlos Ruiz. Ela precisou ir à delegacia para autorizar o início das investigações. O caso ficará a cargo da 4ª Divisão de Investigações Gerais, que irá apurar se foi cometido crime contra a honra. Portanto, muita gente da torcida do contra fazendo comentários pejorativos a respeito da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é muito querida por milhões e milhões de brasileiros, tem feito um belo trabalho de muito respeito, inclusive, frente à posição que ocupa como primeira-dama. E agora, você, brasileiro, vai ter o privilégio de ver ela, de repente, dando um susto em muita gente que anda falando algo contra ela sem nenhuma prova. Tempos tristes na Globo. Durante uma entrevista à Rádio Energia 97 FM, o ator Tony Ramos, um dos mais queridos do Brasil, comentou a onda de demissões da Rede Globo. Ele lamentou a demissão do casal Glória Menezes e Tarcísio Meira. Eu fiquei triste e surpreso quando soube que não houve a renovação contratual dos meus queridos Glória e Tarcísio. É claro que vão chamá-los a qualquer momento, mas a Globo nunca deveria ter tirado esses ícones na TV, criticou Tony Ramos e disse ainda que tem um contrato com a Globo, mas que, como seus colegas, também corre o risco de ser liberado pela emissora. Tenho um contrato com a empresa, mas sei que estarei sujeito ao mesmo, disse
Tony Ramos. Tribunal de Justiça de São Paulo penhorou um imóvel do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes para pagar indenização por danos morais ao senador e ex-presidente Fernando Collor de Mello. Veja só que enguiço tudo isso. Ciro Gomes foi processado, teve bens empenhorados por parte de Fernando Collor de Mello. Por quê? Ele disse que Fernando Collor de Mello falou algo no passado a respeito de Lula. Preste atenção. Segundo a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, a medida foi pedida pelos advogados do alagoano Fernando Collor. Collor processou Ciro após o pedetista afirmar em 1999 que Lula deveria ter chamado seu concorrente de playboy safado e cheirador de cocaína nas eleições de 1989. Portanto, foi uma sugestão, né? A indenização foi fixada em R$400 mil. R$400 mil pela sugestão que Ciro Gomes deu, que ele gostaria que Lula tivesse feito em 1989, naquelas eleições. Como Ciro não pagou os R$400 mil já determinados pela Justiça, a Justiça então determinou a penhora do imóvel. Desemprego recua após bater recorde na pandemia, diz IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais conhecido como IBGE, divulgou dados a respeito do desemprego no Brasil nesta sexta-feira. Segundo os dados, entre a última semana de agosto e a 1ª de setembro, houve uma redução de cerca de 700 mil pessoas procurando emprego no Brasil. Segundo dados, há atualmente 13 milhões de desempregados no país. O recorde foi em agosto, quando havia 13,6 milhões de desempregados. A taxa de desemprego caiu de 14,3% para 13,7%. Infelizmente, durante esta pandemia, durante as ações indiscriminadas de governadores e prefeitos, muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a fonte de renda, mas graças a Deus a economia tem se recuperado, as pessoas têm se recolocado no mercado de trabalho e reconquistado a sua dignidade. Que continue assim, né? De Brasília, Andréa Luiza Matias. E o ministro Marcos Pontes divulgou um vídeo com belíssimas imagens do primeiro voo do F-39E Gripen, matrícula 4100, em espaço aéreo brasileiro. O voo ocorreu no trajeto entre Navegantes, Santa Catarina e Gavião Peixoto, São Paulo. A aeronave será apresentada oficialmente no Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorado em 23 de outubro, data que marca a realização do primeiro voo do brasileiro Alberto Santos Dumont, com o 14 bis, em Paris, em 1906. Santos Dumont é brasileiro e é considerado o pai da aviação. Clique agora e assista a reflexão especial de hoje. E que Deus abençoe a você e a sua família. Um ótimo sábado. Neste sábado, 8 da noite, a edição especial de sábado do seu Jornal Foco do Brasil. Fique agora com a reflexão.